Oi! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez ou você que já me acompanha há algum tempinho, bem-vinda, bem-vindo também. Eu sou Laira Stabile, psicóloga, e hoje eu vou contar uma história interessante aqui, uma história de uma reviravolta. Mas primeiro, se você tá aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações aí para você saber quando tiver vídeo novo no canal. De segunda a sexta tem vídeo aqui, bora aproveitar. Se inscreva, curta e assista até o final que essa história é legal. Bom, vou começar falando que essa história aconteceu há algum tempo atrás, não foi aqui no Brasil, foi lá em Washington. Um determinado dia no metrô, um dos metrôs lá de Washington, um cara aparece lá tocando violino. Ele fica em torno de 45 minutos tocando o violino lá no meio do metrô, as pessoas passando, e ele foi num horário de bastante movimento ali do metrô, né? Então várias pessoas passaram por ele tocando. Ele tocou algumas músicas importantes, difíceis de serem tocadas, e 6 pessoas no total pararam um tempinho ali para observá-lo. Uma coisa interessante, as crianças que estavam sendo acompanhadas pelos adultos, elas paravam, elas olhavam e elas eram carregadas pelos pais, pelos adultos responsáveis ali. Elas não conseguiam passar mais tempo observando o músico tocando violino. Ele ficou ali durante 45 minutos. Passado esse tempo, ele pegou as coisas dele e foi embora. Porém, contudo, entretanto, esse músico não era qualquer músico. Ele era Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo. É um violinista que enche teatros com a sua música, com o seu violino, o violino que ele estava, inclusive, lá naquele dia do metrô, custava 3,5 milhões de reais. Os espetáculos, os shows que ele faz são caríssimos. São feitos na Europa e nos Estados Unidos também. E assim, a galera passou despercebida, a galera não percebeu, a galera viu, mas não viu, a galera olhou, mas não viu, a galera não valorizou. Agora eu pergunto pra você, principalmente psicóloga, quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você já pegou um caso difícil, um caso que você estudou, aquele caso que você vai dormir pensando no caso, você acorda pensando no caso? Quantas e quantas e quantas noites isso não deve ter acontecido? É aquele caso que passa a fazer parte da sua vida mesmo, porque você quer ajudar, você pegou o caso pra sua vida de fato, e você não se sente valorizada. E você se sente como Joshua Bell lá no metrô. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Comigo aconteceu várias. Nossa, comigo aconteceram várias vezes. Várias vezes. Na verdade, comigo acontece poucas vezes hoje, mas quando acontece, eu dou um jeito de sair da relação, eu dou um jeito de finalizar a relação. Porque relações vazias me custam muito caro. Me custa saúde, e isso é muito importante pra mim. Inclusive, saúde é um dos pilares da minha vida, né? Então, eu não brinco com isso, porque me machuca bastante. Quando eu me sinto desvalorizada e quando eu vejo que eu sou constantemente desvalorizada. Profissionalmente. Pessoalmente também, né? Uma coisa não tá desconectada com a outra. Mas enfim, Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo, ele tava lá no metrô, ele ficou lá por 45 minutos e 6 pessoas pararam pra olhar num curto período de tempo, em alguns segundos. Tinha gente que parava, ficava ali alguns segundos, encostava em alguma coisa, seguia a caminhada. Como eu disse anteriormente, foram mais as crianças que pararam. E eu faço um movimento muito importante na mentoria Expande Psi, que é
Psicóloga, você precisa ser a primeira pessoa que veste a sua camisa, que valoriza o seu trabalho. Porque se você não fizer isso, absolutamente ninguém vai fazer. Como aconteceu com Joshua Bell, lá no metrô. Joshua Bell, ele estava no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. E acho que aparecendo também da forma errada, se posicionando da forma inadequada. E aí não tem como as pessoas fazerem um movimento de atribuírem valor a uma coisa que não se coloca o seu devido valor. E atribuir valor ao seu trabalho, Psi, é responsabilidade sua também. Se você não for a primeira pessoa que estabelece os seus limites, eu vou dar um exemplo aqui pra você. Não deixar que o seu paciente, que o seu cliente decida o valor da sua sessão por você. Até hoje acontece isso. E acredite, é comum. É até normal. Você sai da faculdade com uma formação teórica, com uma formação técnica, mas sem uma formação voltada para você, cuidar da sua saúde, cuidar de todas as demandas burocráticas, administrativas, financeiras e de autocuidado também que um caso precisa. Eu acho que nós, psicólogos, mais do que outros profissionais da saúde, precisamos estar bem, cuidar de nós, né? E acho que o experimento de Joshua Bell veio para mostrar isso, assim, o quanto que você se colocar numa posição de desvalorização, de fato, você não vai sair dali se você não mudar essa realidade. A começar por... Eu vou dar uma possibilidade de um começo de um caminho de valorização profissional, tá? A começar por não dar descontos. Eu sei que você dá desconto na sua sessão porque você tem medo que outra pessoa não vai aparecer e que aí você vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem atender, seu faturamento continua o mesmo, já tá estagnado, não vai sair dali. Não é assim que você vai crescer. Você resolve um problema imediatamente. A médio e longo prazo, você não tá resolvendo o problema. Você está se desvalorizando. E até a curto prazo, o paciente, o cliente faz o que quiser com a terapia. Tem muitas chances disso acontecer. Então veja a importância e a necessidade de você falar uma linguagem de um público que você quer atender, que você sente que o seu trabalho é mais eficaz. E eu não tô falando isso aqui porque, nossa, Lara, você tá falando que você tem que falar de um jeito que as pessoas que você quer atender falam, como se fosse possível você escolher quem você quer atender. A psicologia é uma ciência, funciona como as outras ciências. Não tem as especialidades médicas, a psicologia é a mesma coisa. Você trabalha com aquilo que você sente, que você percebe que os seus dados, os dados do seu trabalho são mais eficientes, são melhores. Não adianta você atender transtornos alimentares e querer atender coisas que não tem nada a ver com isso, tipo autismo, esquizofrenia, enfim. O seu trabalho não vai ter a mesma eficiência. A gente precisa aceitar isso também. É assunto para outro vídeo, mas enfim. Você precisa encontrar caminhos para valorizar o seu trabalho. E isso a mentoria Expande Psi te ensina a fazer, tá? Você quer ficar lá no metrô como Joshua Bell? Ou você quer sair e assumir aí o lugar de destaque da sua profissão e da sua vida também? Vem, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo sim com uma psicóloga ou com uma outra profissional, com uma outra mulher que precisa assistir, tá bom? Beijo e até amanhã!